Bom dia. Antes de mais, agradecer a organização deste primeiro Congresso dos Empresários de Luanda. Chamo-me António Henriques da Silva e sou o Presidente do Conselho de Administração da APIEX. Estamos a falar do primeiro Congresso de Empresários de Luanda, ou seja, de uma atividade de importância, de grande importância, na medida em que ela, enquadrando-se no conjunto de iniciativas que visam a diversificação da nossa economia e a participação ativa do empresariado nacional, oferecer-se como um espaço único para abordagem de tudo que seja de interesse dos empresários e a sua partilha com os demais stakeholders da nossa sociedade, em particular com aqueles que, intervindo diretamente nos órgãos de decisão, possam em conjunto encontrar soluções para os diferentes temas que estarão aqui em discussão. E neste âmbito, predispusemos nós na APIEX a fazer uma apresentação que se vai centrar sobre 8 vertentes, 8 pontos estes que acabam por, primeiro, situar o nosso país, Angola. Angola é um país cujas potencialidades são conhecidas e, em termos de estatística, podemos aqui mencionar, antes de mais, a sua demografia, os dados de investimento e aquela que é a nossa motivação. Angola está situada num local estratégico do continente africano, constituindo uma vantagem para a criação de economias de escala na produção e distribuição de bens e serviços no mercado regional. Por essa razão, Angola representa um mercado preferencial no sudoeste do continente, estando inserido no âmbito da SADC, com todas as oportunidades que esta região oferece, e especial a dimensão do seu mercado, que tem mais de cerca de 200 milhões de potenciais consumidores. E assim sendo, dizer também que o nosso país constituiu o ano passado um dos 5 primeiros países em termos de atração de investimento direto privado, em que esteve nos 5 primeiros lugares, ocupando a primeira posição, com 8,7 bilhões de dólares atraídos. E da mesma forma também situa-se entre os primeiros 5 países em que houve uma saída para o exterior, ou seja, decorrente da internacionalização dos seus investimentos para o exterior. Podemos também falar sobre as nossas motivações. Obviamente que as nossas motivações são várias, porque Angola é o 7º maior território do continente africano, tem 12% dos seus recursos hídricos, foi o primeiro maior destino de investimentos em 2015, o 5º maior produtor mundial de diamantes, o 2º maior produtor de petróleo e gás do continente e também alberga a 2ª maior floresta do mundo, Mayombe, para além de termos os 25 minerais mais procurados. Numa segunda aposta, ou seja, numa segunda perspectiva, a APIEX tem uma história, obviamente, e ela tem valores e estabelece objetivos e a forma como estes devem ser realizados. E nessa perspectiva, dizer que a história da APIEX começa a história do investimento privado começa em 1990, com a criação do Gabinete de Investimento Estrangeiro, gabinete este que evoluiu em 1996 para o Instituto de Investimento Estrangeiro. Em 2003 foi criada a Agência Nacional para o Investimento Privado e em 2015, fruto da nova dinâmica e da necessidade de se fazerem ajustes no investimento privado, na família de investimento privado, foi criada, entre outras instituições, a Agência para a Promoção dos Investimentos e das Exportações. Os valores que esta agência defende têm necessariamente a ver com a sua missão, captação de investimento privado, promoção de exportações e a internação das empresas angolanas, visão apoiar o crescimento de uma economia diversificada que vai permitir também assim a atuação mais expressiva e competitiva da nossa economia no ambiente global, e isto só pode ser feito com valores como profissionalismo, rigor, integridade, comunicação e excelência.
O que fazemos? Fazemos a captação de investimento, a promoção da imagem do país, o fomento das exportações e a recolha e difusão de informações. Os objetivos são claros, assentam em 4 vetores: a diversificação da economia e criação de emprego, a ampliação do mercado interno para produtos de produção nacional, incrementar as exportações não petrolíferas, ou seja, diminuir a dependência do petróleo, e a criação de uma base empresarial com maior participação dos angolanos, o que necessariamente é muito vantajoso para o país e para o seu desenvolvimento. O nosso governo jogou e joga um papel importante nesta abordagem, pois cabe ao governo a definição de estratégias, a definição de políticas que permitam o encontro de um caminho de crescimento sustentável e contínuo e assim uma saída da crise. É também função do nosso governo permitir que, com base na sua estratégia e no seu planeamento, que aqui definimos em 9 pilares, se consiga encontrar a saída da crise. No âmbito dessa abordagem, mencionar que a estratégia e planeamento do governo tem necessariamente que assentar na melhoria do ambiente de negócios, entre as outras medidas, como também com a introdução da nova lei do investimento privado, o fortalecimento do setor financeiro, a desburocratização de serviços, centros de formação e suporte ao empreendedor e a criação de áreas de desenvolvimento para a localização da produção. No âmbito da diversificação da economia, como parte da estratégia e do planeamento do nosso governo, pretende-se acelerar a diversificação económica como sendo fundamental para garantir o desenvolvimento económico e sustentável do nosso país. Dentro dessa mesma abordagem, dizer que a nossa realidade atual, devido à elevada dependência do petróleo para o crescimento do PIB, e também da elevada dependência do petróleo para as exportações e as receitas fiscais e esperada diminuição dos preços do petróleo a longo prazo. Esta conjuntura representa ainda um fator que nos leva ainda mais a estarmos preocupados com a questão da importância da diversificação da economia. E temos como objetivos criação de empregos, atração de investimento direto e de capital local, aumentando as fontes de renda e em moeda estrangeira. Como parte integrante também da estratégia de planeamento do governo, temos a substituição competitiva de importações e promoção das exportações e representando a desvalorização cambial, as políticas associadas à tributação e também a reduzida disponibilidade de moeda estrangeira, que é um facto que todos vivemos, fazer com que seja importante reduzir as dificuldades processuais na obtenção de moeda estrangeira, até mesmo para a importação de produtos básicos, aumentando assim consideravelmente o seu custo de importação, que fornece proteção adicional para a produção nacional em relação à substituição das importações. Aqui então realçar que o facto de se tornar mais difícil o acesso à moeda estrangeira vai fazer com que necessariamente o acesso à produção de produtos nacionais tenha um espaço maior, já que os produtos importados acabam por se tornar mais caros e mais difícil acesso. A nova lei do investimento privado é um elemento fundamental neste quadro, pois ela, reconhecendo as principais razões para a nova política de investimento privado, aonde dá-se um ênfase à importância dos direitos do investidor, a definição de novos intervenientes no processo de investimento, destacamos também as principais mudanças na lei, os procedimentos gerais para investir, a política o quadro de incentivos e distribuição de dividendos e também os documentos necessários para investir. É importante aqui também falarmos sobre as razões da mudança do regime do investimento privado, onde havia uma necessidade de ajustamento das nossas políticas relacionadas com o tema à atual conjuntura económica do país, a necessidade de desburocratização de todos os processos associados ao investimento e também a adequação do sistema de incentivos e benefícios por formas a que possamos
reduzir as assimetrias e estimular o desenvolvimento da nossa economia. Falamos dos direitos do investidor, onde aqui estamos divididos em 6 vetores, onde destacamos o repatriamento dos seus lucros e dividendos, ok? Depois também falamos sobre o recurso ao crédito para aqueles projetos que estão implementados no país e onde há condições para que as empresas possam então recorrer a financiamento, e também a garantia do direito de propriedade industrial e criação intelectual, como também a questão da abordagem dos direitos de investidores que são assegurados sem prejuízo de outros previstos em acordos e convenções bilaterais que Angola tem com outros países. Os intervenientes do processo de investimento. Ao nível central, temos o titular do Poder Executivo e órgãos colegiais para aprovação da Política Nacional para o Investimento Privado e aprovação de projetos de montante em kwanzas equivalente acima a 10 milhões de dólares. Ao nível sectorial, o Ministério da Economia e os outros ministérios, onde os departamentos ministeriais procedem à aprovação de projetos em montante equivalente até 10 milhões. Ao nível operacional, temos a APEX, a UTIP, as UTAIPs, os governos provinciais por via da UTAI, a AGT, SME, ISEP, o IF, INAPEM, BDA, o IF e o GE, como instituições que fazem parte dos processos. Os intervenientes do processo de investimento, como foi dito, temos no topo em termos de intervenção com a função de facilitar a captação de investimento privado, promoção e exportações e internacional das empresas, e depois temos ao nível já da fase de aprovação de registro e acompanhamento de investimentos acima de 10 mil dólares, a unidade técnica junto à Casa Civil, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, e depois temos as UTAIPs, que aprovam e fazem o registro e acompanhamento de investimentos abaixo de 10 mil dólares e que estão nos diferentes departamentos ministeriais. As UTAIs servem para a facilitação de contactos preliminares e a orientação ao investidor. No que toca ao Ministério do Plano, a recolha de dados de investimento das UTAPs e UTIP e a sua divulgação trimestralmente. Os outros intervenientes que aqui citamos são aqueles que, participando e com forma de facilitar no que toca à concessão de vistos, como é o caso do SME, no que toca ao INAPEM, ações de formação ao empresariado, o Banco BDA, a concessão de linhas de financiamento e o guichê único da empresa com a redução de procedimentos, prazos e custos do processo de constituição das empresas. Aqui vamos falar sobre os procedimentos para investir, onde apresentamos a proposta, temos a proposta, depois a avaliação e as diferentes etapas que ela engloba e, por final, temos o processo de decisão, onde em caso de indeferimento o investidor deve ser informado em 3 dias, ou seja, está aqui uma definição clara dos prazos que devem ser respeitados para que então possamos de facto ter um processo menos burocrático e respeitando o que está definido na lei. Em termos também de procedimentos gerais para investir, para os projetos acima de 50 milhões e que gerem 200 a 500 empregos nas zonas A ou B, o titular do Poder Executivo constitui uma comissão de negociação de facilidades e incentivos que deve apreciar e avaliar e negociar os incentivos em até 30 dias, nas suas diferentes etapas de seguida, até que o Ministério das Finanças acaba por poder solicitar documentos adicionais se for necessário. No que toca à tabela de incentivos, mencionar que esta tabela de incentivos foi criada contando com várias variáveis, desde a criação de postos de trabalho até ao valor acrescentado nacional, com uma incidência que vai crescendo à medida em que dentro dessas mesmas variáveis são identificados fatores diferenciadores. Se nós olharmos para a criação de postos de trabalho para nacionais, até 50 postos de trabalho temos 5%, mas para mais de 500 temos 12,5%. Este valor montante vai crescendo de 10% até 100% de incentivos fiscais, onde destacamos também a localização do investimento na zona A e na zona B, ou seja, na zona A, se o investimento estiver localizado na zona A, tem cerca de 7,5% de incentivo e na zona B tem o dobro, ou seja, tem 15%. Isso para reduzirmos as assimetrias e promovermos o desenvolvimento equilibrado em todo o nosso país.
O prazo de concessão de benefícios fiscais, como é óbvio, os benefícios fiscais não podem perdurar a vida inteira, eles têm um período de isenção que vai de 4 a 10 anos e incidem sobre os impostos industrial, CISA e sobre a aplicação de capital. No que toca à distribuição de dividendos e distribuição de lucros, também temos taxas adicionais no caso de se incidir sobre a aplicação de capitais quando são reinvestidos no país. Ou seja, há um incentivo adicional a ser concedido para as situações em que isto acontece e sendo que para os montantes 15% se o montante excede a 20% e vai até aos 50% se o montante exceder a mais de 50%. As oportunidades de investimento são conhecidas, aonde com enfoque para o potenciar das exportações foram definidos setores prioritários pelo nosso governo, aonde essas oportunidades por setor vamos aqui já ilustrar e também vamos mostrar-vos os casos de sucesso e o que é que podemos esperar para o futuro. Hoje, a nossa realidade em termos de exportações em 2015 teve como principais destinos países como a China, Estados Unidos, Índia, Espanha e África do Sul. Aqui constatamos a grande dependência ainda do petróleo, o que nós pretendemos alterar, e como incentivo a essa alteração ou como fator motivador, olhamos aqui neste quadro para os produtos já exportáveis ou exportados de Angola, onde conseguimos aqui identificar um conjunto de produtos diferenciados que demonstram de facto o nosso potencial. Entre outros, como a farinha de peixe, o arroz e cesta básica, farinhas, feijão, leite em pó, águas, cervejas, peles, couros, vidro, tabaco, sumos, café e outros que se podem com potencial de crescimento. Os setores prioritários do governo são a energia e águas, a agricultura e agronegócio, a habitação, transporte e logística, geologia e minas, telecomunicações e tecnologias de informação. Os casos de sucesso vão servir para mostrarmos, pela sua diversidade, que Angola de facto é um país com potencial nos diferentes setores, onde os exemplos da existência já de empresas internacionais demonstram que este mercado não só tem potencial para crescer, como também já temos empresas capazes de exportarem os seus produtos para o exterior e assim contribuírem para a arrecadação de cambiais que tanto precisamos. Fazemos isso tudo por alguma razão. Logo, temos resultados esperados, onde destaca aqui para o investimento de qualidade, a melhoria do ambiente de negócios, maior competitividade e qualidade dos produtos e serviços, melhoria da imagem do nosso país no mundo, por via da melhoria do ambiente de negócios também a diversificação do investimento, o que vai também permitir a redução da taxa de desemprego e as assimetrias regionais. E no caso do aumento das exportações, terá um efeito numa maior presença de produtos angolanos, logo a valorização do feito em Angola, o aumento das reservas líquidas do Estado e assim maior disponibilidade orçamental para projetos públicos e sociais. Novos serviços. No que toca aos novos serviços, vamos agora aqui fazer-vos a apresentação do serviço de clipping de oportunidades de negócios e o portal de gestão de processos. No que toca ao serviço de clipping, dizer que ele vai de facto trazer melhorias em termos de acesso à informação que vão ser agora aqui brevemente descritas num vídeo que nós preparamos para apresentar-vos. A PIEX coloca também à disposição dos empresários um serviço integral de monitoramento de informação econômica e financeira, de modo a estar mais perto dos investidores e demais interessados. E assim, permitir a maior interação para que estes tenham maior apreciação da evolução do que vai acontecendo em termos de movimentação informativa em matéria de investimento no país. O serviço de clipping é uma ferramenta indispensável para os decisores. O serviço de clipping dará a possibilidade para ter informações úteis e atualizadas sobre o setor de atuação, segmentando-as nos distintos setores de atividade, desde a economia, finanças, construção civil e demais. E como dizemos na PIEX, inovando, ajudamos a investir no país
estando mais perto de si. O Portal de Negócios é um instrumento que vai disponibilizar informações sobre o perfil de empresários, empresas ou grupos, áreas de atividade, volume de investimento, produtos, mercados preferenciais, região de atuação e outras informações que podem facilitar a vida das empresas. Com este serviço, a PX quer contribuir para a dinamização do ambiente de negócios ao permitir o cadastramento de empresas, facilitar o conhecimento sobre o seu ramo e dar indicadores associados que a APX encara como elementos de aproximação para facilitar eventuais investimentos para o país de modo mais facilitado. Para ter acesso, os usuários deverão apenas preencher campos que se apresentem no portal. Com estes 2 novos serviços, nós pretendemos promover uma maior aproximação e interatividade com as empresas. E, nesse sentido, criamos o portal de negócios, onde, com uma visão global de apoio ao crescimento da nossa economia e da sua diversificação, que vai permitir, então, a participação de forma mais expressiva e competitiva na economia global dos nossos empresários. E assim... achamos que vamos com o serviço de clipping e também com o serviço do portal de negócios, onde as empresas sozinhas conseguem fazer a sua inscrição, o seu cadastramento via internet, online, e assim acabam por estar dentro da nossa base de dados e que vai permitir então que a PX consiga perceber melhor as suas necessidades, consiga entender melhor o que elas procuram e como, em termos de facilitação da sua atividade, conseguimos juntar com investidores ou com parceiros que estejam à procura. É óbvio que a caracterização dos indicadores a que estão sujeitos tanto as empresas e que procuram os investidores é parametrizável e por isso temos aqui a flexibilidade de ajustar a todo o tempo a melhor maneira de conseguir fazer com que essas parcerias resultem em benefício do crescimento da nossa economia e, em particular, do fortalecimento de uma classe empresarial nacional com competências e presença já ao nível global.